Olá pessoal, como é que vocês estão então? Depois desse sumiço, eu acabei gravando o vídeo para explicar o motivo do meu desaparecimento e por que eu estou voltando, certo? E na verdade, eu vou direto ao ponto hoje porque o interessante é a gente aprender inglês e não eu ficar justificando o porquê que eu dei aquele sumiço. Vamos lá então para a nossa aula de hoje, que é mais uma aula. A gente está indo para a aula 120 do projeto do Zero ao Mil. Na verdade, ela será a aula número 1, parte 2, ok? Porque como eu fiquei alguns meses parados, essa será a nossa primeira aula. E eu acabei escolhendo algumas palavras simples e utilizarei elas em frases simples novamente para que vocês possam ir recordando. Então, vai ser uma aula mais de aquecimento e eu espero que vocês acompanhem comigo e tenham muitos aprendizados aqui. Então, a aula de hoje a gente vai conversar sobre estas três palavrinhas aqui. Eu ainda estou me acostumando aqui para saber como é que voltar às gravações e eu peço alguma paciência com vocês caso eu cometa alguns erros. Mas as palavras estão aqui então. A gente vai então. Opa, outro lado. A gente vai então falar sobre as palavras again, community e definition, certo? Again, community e definition. Deixa eu colocar aqui então. A gente vai falar então das palavras again. Repete comigo aí então em casa. Again, again. Isso aí, muito bem. Again. A segunda palavra é community. Community. Então você fala um k, community. Repete aí em casa. Muito bem. E definition. Percebem que o fim está escrito então com tion, tion. E a gente não vai falar tion, a gente vai falar shan, shan. Então, definition, definition, ok? Então repete aí, definition. Ou pode ser também definition. Isso aí. Vamos lá então novamente. Again, repete aí em casa. Again. Community, community. E definition, definition. Perfeito, pessoal. Eu vou colocar aqui então o nosso modo aula para a gente poder acompanhar bem certinho tudo que a gente vai fazer hoje. Então, deixa eu me organizar aqui como eu deveria estar. Vou organizar então um pouco essa minha cabeça que ficou cortada, né? E, bom, vamos ver aqui. Ainda tenho muito que voltar para aprender, mas tudo bem. Vamos ficar com a cabeça cortada de qualquer jeito e vamos iniciar a nossa aula aqui, certo? Organizar aqui. Aí, perfeito. Bom, a aula passada, na verdade a última aula, nós havíamos abordado a palavra então scared, desculpa, scared, que é o assustado ou assustada. Acabei lendo errado aqui já. Sound, que é som, parecer, soar. E single, que single é só, único, solteiro. E se você não viu essa aula ou está interessado em aprender estas palavras, eu convido você a assistir este vídeo, assistir a esta aula, logo na sequência que você terminar essa. Então anota ali, pega a sua canetinha, pega o seu papel e escreve então no seu caderno aí. Assistir a aula 119. E é bem fácil, é só você acessar o meu canal, eu vou deixar na descrição do vídeo, acessa o canal que você vai ver as últimas aulas postadas
e aí fica bem fácil para você assistir todas as aulas que forem precisas, ok? Bom, vamos lá então, porque hoje não é a aula 19 que importa. O que importa para nós é a aula 120. E nessa aula 120, deixa eu pegar aqui no meu papel quais são as palavras que a gente vai conversar. São as palavras again. Aí a gente vai ter também a palavra community. E também vamos falar sobre a palavra definition. Again, community e definition. Certo? Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui para você conseguir ver. Again, community e definition. Mas vamos lá então entender uma por uma. Again, então, again. A número 2, então, community. Again significa de novo. Community, comunidade. E a número 3, definition, significa definição. Vamos aos exemplos para cada uma destas palavras, então, para ficar mais fácil de vocês entenderem como aplicar cada uma delas. Again. Again, então, a gente vai utilizar para o sentido de novamente. Novamente. Deixa eu escrever em inglês aqui, dentro do nosso, dentro do parênteses. Então, novamente. Novamente. Vamos lá, para o again. Eu estou aqui novamente. Essa é a primeira frase que a gente vai criar. Então já vai pensando como que você poderia escrever, tenta relembrar enquanto eu vou falando das outras aqui. Ela sumiu novamente. E ele chorou novamente. Então a gente vê que essa palavra again, que a gente está aprendendo aqui, é uma palavra bem simples de aplicar. Como eu quero deixar mais simples ainda, ela está correndo. Não, ela está caminhando novamente. Certo? Para ficar mais fácil, eu vou colocar as palavras com o verbo to be. Depois eu explico ao longo dessa aula e da próxima, a gente vai entender melhor o que é o verbo to be de novo e tudo mais. Ele está chorando novamente. Então, o verbo to be, o verbo to be ele é sempre num sentido de eu sou, eu estou. E para cada um dos sujeitos, a gente tem uma forma de dizer o eu estou. Por exemplo, nessa primeira, eu estou, a gente vai falar I am. Esse é o verbo to be. Eu estou, I am. A segunda, ela está, a gente vai utilizar she is. Ela está. E para ele está, a gente vai falar he is. Então, olha só, deixa eu tirar um pouco o zoom. Para o eu sou ou eu estou, a gente vai falar I am. Para ela está ou ela é, she is. E ele está ou ele é, he is. Vamos lá, então, verificar a primeira. I am, eu estou aqui. I am here. Here, que é aqui. Novamente, again. I am here again. A segunda, então, ela vai ser a nossa palavra. Ela está caminhando novamente. She is, caminhar, o verbo é walk. Walk é caminhar, mas quando a gente quer falar caminhando, o ando no fim ali, ando, endo e indo. Ando, endo e indo. No inglês, quando é no final do verbo, a gente adiciona ing. Então, she is
walking. She is walking again. Então, novamente, colocamos o again aqui, certo? A próxima que a gente tem é ele está chorando novamente. Então, como que a gente vai fazer aqui? He is, ele está, ou ele é, he is. Chorando é cry. Cry é chorar. Mas como a gente quer colocar o chorando, ando, é a mesma coisa. I-N-G. Então, he is crying again. He is crying again. Então, a gente tem aqui I am here again, que significa eu estou aqui novamente. She is walking again. Ela está caminhando novamente. E he is crying again. Ele está chorando novamente. Perfeito, então aqui a gente termina a nossa primeira parte, que é a palavra again. Vamos para a palavra número 2, que é community. Community significa comunidade. Community significa comunidade. Então, vamos lá. Vamos começar com minha comunidade. Então, minha comunidade é linda. Não vou colocar linda. Minha comunidade é simples. Minha comunidade é simples. Agora, o que eu quero que vocês aprendam com essa segunda frase é: comunidade é it, certo? E lembram que eu falei para vocês que o verbo to be é o ser ou estar? E o é faz parte do verbo ser. Eu sou, você é, ele ou ela é. Então, comunidade seria o ela, ou no inglês o it. Por isso que a gente vai usar o verbo to be ainda. Mas vamos lá. Minha comunidade é simples. Nossa comunidade, agora só para você falar, para vocês perceberem, está. Nossa comunidade está crescendo. Nossa comunidade está crescendo. E sua comunidade é maravilhosa. Então a gente tem aqui, ó, minha comunidade é simples. Eu vou até trocar o simples para pequena. Só para pequena. Nossa comunidade está crescendo. E sua comunidade é, vamos colocar aqui para a gente ter um padrão, é grande, enorme, certo? Então, aqui a gente já tem as nossas palavrinhas para utilizarmos. Então, minha comunidade é pequena. Sempre para falar o minha, posse, meu, a gente vai falar my. Então, my community is. Lucas, por que eu utilizei o is e não outro verbo to be? Que nem eu falei para vocês, comunidade é it. E quando a gente vai falar no verbo to be it, é sempre it is. Ele é, ela é. E o it a gente utiliza para coisas. Comunidade não é um homem, é ela, mas não é mulher. Então, comunidade é uma coisa, um objeto. E a gente vai utilizar, então, o it, que o it é ele ou ela, para coisas e objetos. Vamos lá, então. My community is pequena. Como a gente vai falar pequena? Small. Small. Small é pequena, ok? Vou deletar aqui para deixar bem simples o nosso quadro.
Nossa comunidade está crescendo. Então, nossa, ali em cima era minha. E nossa vai ser our. Então, minha é my, ali em cima. Nossa é our. Our community. Our community. Agora, lembram que eu falei para vocês que o verbo to be a gente utiliza para ser e para estar? Então, é exatamente isso. Como a gente vai falar o ser ou estar, também é o is. Porque eu sou, vamos falar eu sou, você é, ela é. Da mesma forma, eu estou, você está, ela está. E aqui então, está e é a mesma coisa. Our community is, crescer é grow, crescer, grow. Mas lembram que eu falei para vocês ando, endo e indo vai ing? Então, growing. Our community is growing. Growing. Perfeitíssimo. E a última palavra, a última frase aqui é sua comunidade é grande. Então, sua, your. Olha ali em cima, a gente tinha o minha, que era o my. Minha, aqui em cima, my. Nossa, our. E sua, para você, your. Your community is, lembram que o ainda é o is big. Your community is big. Então aqui a gente tem as nossas 3 frases. Vamos repetir elas. Então a primeira. My community is small. My community is small. Que significa minha comunidade é pequena. A segunda, our community is growing. Our community is growing. Repetiu aí? Então vamos lá. Our community is growing significa nossa comunidade está crescendo. E a última, your community is big. Your community is big. Repetiu? Então, your community is big significa sua comunidade é grande. A última e não menos importante que a gente vai ver hoje, então, é definition, que significa definição. Definição. E a gente vai pegar aqui, então, algumas frases para essa definição. E eu vou pensar aqui como que a gente... certo. Vamos seguindo com o mesmo exemplo do de cima, porque comunidade é it, certo? Lembram que eu falei para vocês? E definição também é it, porque é uma coisa, não é ele ou ela sendo homem ou mulher. Então, definition vai ser alguma coisa, é uma coisa, um objeto, alguma coisa que não é humana. Então, a gente vai utilizar o it, certo? It is. Então, definition, a gente vai utilizar aqui, ó. Vamos começar com, a gente viu então, a gente viu aqui minha, nossa e sua. Minha, nossa e sua. Agora vamos dar posse para outras coisas. A definição dele. A definição dele. Que pode ser sua definição, a dele, certo? Se você estivesse falando para do Luizinho, então, sua definição está errada. Estou falando da definição do Luizinho aqui. Então, a definição dele is wrong. A definição dele está errada. Opa, misturei com o inglês aqui, peço perdão na última. Vamos lá, então. A definição dele está errada. Estraguei, já dei um
um alerta aqui de como que vai ser, né? Peço perdão. Então, a definição dele está errada. Deixa eu trocar aqui. Dele está errada. Ficar um tempo sem gravar vídeos acontece da gente cometer vários erros. Peço perdão. A definição dela está correta. Então, digamos, numa aula, o Joãozinho deu uma definição errada e a Maria deu uma definição correta, ou vice-versa. A gente vai entender agora aqui. Então, isto não é uma definição. Isto não é a definição correta. Isto não é a definição correta. Então, vamos lá. A definição dele está errada. Como que a gente vai falar, então, aqui a definição dele? Vamos pensar esse grupo todo junto, porque a gente está falando dele. Então, a gente vai começar com o his, porque a gente está dando a posse para essa pessoa, para ele. Então, ali em cima, a gente estava falando do meu, do nosso, que era posse. Aqui a gente também está dando a posse para a definição, é claro. Então, his definition, a definição dele, his definition is, de está, porque lembram que definição é is, é it, né? Então, it is wrong. His definition is wrong. Agora a próxima. A definição dela está errada. Para ela, a gente vai falar her, quando a gente está dando posse. Posse, lembram então, certo? Her definition, a definição dela, her definition, is correct. Então, correta, a gente pode falar correct ou right. Eu vou colocar aqui os dois para a gente aprender, então. Mas vamos lembrar, a gente quer falar a definição dela, sempre começamos com o dela lá na frente. Então, her definition is correct, ok? E a nossa última, isto não é. Isto não é, a gente vai então acabar falando it is, porque é uma coisa, ele não é, isto não é, it is. It is, e como é que eu vou negar aqui? Eu vou até deixar it is not, não é it's not the right. Então, sempre que a gente está falando de um adjetivo, vai na frente, certo? Estamos falando da definição, vai por último. Definition. Então, sempre que vocês quiserem falar dar um adjetivo, vocês primeiro falam o que é, por exemplo, carro vermelho. Em inglês eles vão falar vermelho carro, nessa ordem. Então, red car. Da mesma forma aqui, definição correta. Começamos primeiro pelo correta, escrevendo ou falando, e depois definition. Então, it is not the right definition. Bom, pessoal, provavelmente eu ainda estou voltando, me aquecendo, e deve ter coisas que não agradaram, que agradaram, e tô voltando no jogo aqui, aquecendo, para tentar trazer o melhor para vocês, certo? Vamos só repetir então essa última para vocês também praticarem a pronúncia. Então eu falo, dou um tempo para vocês e vocês pronunciam, falam em voz alta em casa. Então, his definition is wrong. His definition is wrong. His definition is wrong significa a definição dele está errada. Então, her definition is correct. Her definition is correct. Her definition is correct significa a definição dela está correta. E a última
Então, it is not the right definition. It is not the right definition. Isto não é a definição correta. It is not the right definition. Então, por último, a gente vai pegar todas as frases uma por uma agora e vamos falar só em inglês rapidamente para você pronunciar aí. I'm here again. She's walking again. Repete aí. He is crying again. Aqui então a gente terminou as frases com again. Vamos seguindo então com community. My community is small. Our community is growing. Your community is big. Perfeito, então terminamos community. E por último, definition. Então, his definition is wrong. Her definition is correct. It is not the right definition. Perfeitíssimo. Então, a gente tem a palavra definition também encerrada. Bom, pessoal, essa daqui então foi a nossa aula de número 120, certo? Eu fico muito feliz de ver vocês aqui e gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu curtir e também não esqueçam de deixar o seu comentário aqui sobre o que você pensou, o que podemos melhorar para cada vez mais entregar um conteúdo melhor e melhor para vocês. Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula do Desafio do 0 ao 1000.